Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui através das ondas da Rádio Boa Notícia FM, levando até você, caro ouvinte, uma reflexão sobre saúde mental e resiliência a partir da palavra do Senhor, que a palavra de Deus nos inspira no cuidado pessoal, no gerenciamento de nossa vida, no gerenciamento de nossos conflitos internos e externos. Buscamos sempre na palavra de Deus a inspiração para a nossa vida, para a resolução dos nossos problemas. Então aproveito para saudar você que está aí nos acompanhando pelas ondas da Rádio Boa Notícia FM, você que está aí na zona rural, nesse clima agradável da zona rural do nosso município de Balsas e também dos municípios circunvizinhos, aonde chega o sinal da Rádio Boa Notícia FM. A nossa saudação, nosso boa noite, é que o Espírito de Deus prevaleça sobre você, acalme as suas angústias e preocupações no início desta noite. A você que está na zona urbana de nossa cidade de Balsas e também das cidades circunvizinhas, nosso cordial boa noite, que o Espírito Santo de Deus lhe proteja das forças do mal. E aproveito para saudar aqui na zona urbana todos os policiais militares que estão fazendo as rondas pelas ruas de nossa cidade, nas viaturas, nas motos, em pontos estratégicos aí de nossa cidade, fazendo a guarnição para que o mal que se incorpora nas ações humanas, que tenta às vezes dificultar a vida das pessoas, não prevaleça. Então, saudação até você que trabalha aí para proteger as nossas cidades, as nossas comunidades. Vamos ter o cuidado do autopoliciamento, do autogerenciamento em nossa vida, tirar as más inclinações, os desejos de prejudicar as pessoas, criar um constrangimento para as pessoas, um constrangimento para a nossa própria vida e para a nossa família. Então pense na sua família, na sua mãe, no seu pai, nos seus irmãos, antes de fazer qualquer ação contrária àquilo que é correto, àquilo que é direito, Como é dolorido, como é sofrido para o pai, para a mãe, ter que visitar o seu filho na prisão, passando por situações de constrangimento, enfim, não é fácil. Então, pense nisso, pense antes de fazer qualquer ação ruim, Procure fazer o bem, porque fazer aquilo que é bom e agradável a Deus e às pessoas, Faça uma opção pelo bem e não uma opção pelo mal. Então, fazendo isso, nós já estamos entrando num processo de educação das nossas próprias ações, no cuidado com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Quando pensamos em saúde mental, pensamos no complexo de ações e atividades em qualidade de vida, em modo de gerenciar a própria vida de forma educada no que se refere ao cuidado com a nossa própria vida, com este bem tão precioso que o Senhor nos concedeu. Como é bom a pessoa acordar e saber que está viva, como é agradável. Às vezes não é tão importante uma noite de sono agradável, não. É importante saber que a gente está vivo, que a gente está ainda de uma certa forma no controle
da nossa vida, que a gente tem uma chance de refazer tantas coisas em nossa vida, né? Viver é uma aventura emocionante, né? E vale a pena, né? Então, cuide da sua vida, né? Cuide dos seus pensamentos, cuide das suas ações, para que você possa estar em paz consigo, em paz com os seus e em paz com a natureza e em paz com Deus. Então fique conosco, caro ouvinte, aqui na Rádio Boa Notícia FM. Você pode também estar nos acompanhando aí pelas redes sociais, através do aplicativo da Rádio Boa Notícia FM. Pode entrar aí no YouTube, né, e no canal Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires. Você pode se inscrever aí no nosso canal. Ativar o sino para receber as programações aqui do canal. Todos os dias a gente coloca a liturgia diária, toma a liturgia diária, faz uma leitura da liturgia diária, do Evangelho do dia, faz um pequeno comentário, né, e a oração do dia, né, e deixa uma música ao fundo para que você possa continuar a sua meditação, a sua reflexão, aprofundando a palavra de Deus, né? É importante a oração pessoal, né? Que cada um busque a inspiração necessária a partir da palavra de Deus para a sua vida. Então se inscreva aí no nosso canal para que você possa estar recebendo todos os dias uma reflexão da palavra de Deus e também está se aprofundando cada vez mais na palavra do Senhor. Vamos ao Evangelho do dia, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. Então o Evangelho diz o seguinte: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, apresentaram-lhe um mudo possuído do demônio. O demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão exclamava com admiração: jamais se viu algo semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo mal e toda enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Palavra da salvação. É isso aí, caro ouvinte. Nós acabamos de ouvir aí o Evangelho de Mateus. É um evangelho muito interessante que aborda vários temas, em especial o tema da cura, né? Da cura física e da cura mental, né? Dois aspectos muito importantes na nossa vida: o cuidado com a nossa saúde física e o cuidado com a saúde mental, né? Então, na primeira parte do evangelho de hoje, nós temos a frase em que Mateus coloca que Jesus expulsa o demônio, né? O demônio que estava atormentando uma pessoa, inclusive ela não falava, né? Foi cessada a capacidade de comunicação desta pessoa, né? Então nós vamos perceber que o termo demônio, né, nos textos bíblicos, de um modo geral, era um termo usado para designar muitas doenças, muitas enfermidades, né? Tudo aquilo que causava desordem, né, na ordem humana, né? Seja ela física ou emocional,
era atribuído ao demônio, né? Porque o mal vem do demônio, né? Segundo o entendimento, havia dois princípios, né? O princípio do mal e o princípio do bem, né? Então hoje já sabemos que Deus é criador de tudo, né? E depois também de a reflexão do teólogo, doutor da igreja, Agostinho, nos seus escritos, ele vai dizer que o mal é ausência do bem, né? O mal é ausência do bem. Não vai desenvolver tanto esse princípio do mal como algo dentro dessa dualidade, né? O bem e o mal, né? Mas o mal como algo secundário, né? O que é primordial e o que é grandioso é o bem. O bem é supremo, o bem é maior. Então o mal entra e é entendido como uma ausência do bem, como a falta, né, do bem, não como um princípio tão forte e supremo que às vezes a gente tem que ter cuidado para não ressaltar, né, a ação do demônio mais do que a ação de Deus em nossa vida, né? Deus é maior, Ele está no controle de tudo. Porém, nós percebemos a ação do mal, né? Tem os pecados, as limitações, né? Os erros, né? Que é fruto de tudo isso, né? Mas não podemos estar atribuindo todas essas ações e responsabilizando o demônio por tudo, né? Então, muita maldade, né? Muita violência, muitos pecados são frutos da consciência humana, da vontade humana, do desejo humano, né? E por quê? Porque nós temos a liberdade. Deus não nos criou escravos, né? Deus nos criou livres para sermos livres. E nesta liberdade, né, nós escolhemos, nós fazemos opções. E estas opções às vezes nos causam transtornos e têm suas consequências, como tudo que fazemos na vida, né? Tanto de bom quanto ruim tem as suas consequências. Então, não dá para atribuir todo o mal e tudo aquilo que acontece em nossa volta como sendo uma ação do demônio. Então, a pessoa que trabalha, que investiga o demônio, né, no sentido do ritual, um ritual de exorcismo praticado, né, desde a antiguidade, né, que vem desde do próprio Jesus, que expulsava os demônios, né? Então a igreja foi criando um ritual, né, um modo também de liturgicamente fazer um ritual, né, para purificar, para limpar, para exorcizar, expurgar as forças do mal, né, com o intuito de proteger através de uma oração, né? A oração exorcista é uma oração, né, de expulsão, de fortalecimento, de revigoramento da fé e da esperança, né, sobre as pessoas, sobre o ambiente, né? Então, o exorcismo é esse ato, né, de expulsar, né, de expelir, né, demônios malignos, geralmente de pessoas, né, de lugares, de objetos, né, que as pessoas às vezes sentem que precisam, né, de uma bênção, de uma oração nesse sentido. Porém, não é importante ter muito cuidado com isso, porque senão a gente acaba fortalecendo mais o espírito do mal do que o espírito do bem, né? E não é verdade, né? Deus é maior de tudo isso, a graça dele é maior do que tudo isso. Então, às vezes a gente fica apegado a coisinhas pequenas, né? E esquece da grandeza e da bondade de Deus, né? Então, Jesus expulsa, né, o demônio, né, de uma pessoa, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado, né, e investigar antes, né, se o problema é de fato uma ação demoníaca, se o problema é uma causa humana mesmo, né? Se o problema que está
acontecendo, seja em casa, seja no ambiente, tem consequências humanas ou não. A pessoa pode estar sendo coagida por algum desequilíbrio emocional, né? Algum desequilíbrio sexual, espiritual, enfim, pode estar classificando aí vários tipos de desequilíbrio. Mas sempre é importante estar investigando, analisando, antes de atribuir ao demônio qualquer coisa, né? Então não podemos sair dizendo que tudo é responsabilidade do demônio, querendo estar expulsando o demônio das coisas e das pessoas, né? Mas, né, o mal é uma realidade, né? O mal é uma realidade. Às vezes somos impregnados por sentimentos ruins, sentimentos desagradáveis, né? Sensações horríveis. E aí precisamos fazer um processo de expurgação, de expiação, de limpeza da nossa alma, de limpeza do nosso espírito. E a melhor forma é a oração, né? É a penitência, é o jejum, é a caridade, né? É invocarmos a bênção de Deus uns pelos outros, né? Deus nos deu o poder de perdoar os pecados, né? De exorcizar-nos mutuamente, de estar ligando as coisas do céu, as coisas da terra, as coisas da terra, as coisas do céu, né? Ele deu a Pedro esta autoridade, aos seus discípulos, aos seus seguidores, né? Então é importante averiguar, analisar direitinho quando, né, o sacerdote devidamente designado para uma ação exorcista fazer o ritual de expulsão do demônio, né? Nesta batalha espiritual do bem contra o mal, em que o exorcista, né, tenta expurgar aqueles sentimentos ruins, né, o espírito mal da pessoa, né? Nesta batalha espiritual é importante que todos estejam envolvidos ali, estejam fortalecidos na fé, na esperança, na caridade, no temor a Deus, e que seja um instrumento de Deus para agir sobre a pessoa, né, pela intercessão, pela imposição das mãos, né, pela água benta, pelo crucifixo, enfim, né? É um ritual bastante interessante, né? Agora, muitas pessoas querem, né, um exorcismo com muita frequência. Às vezes o padre se nega, a pessoa acha que o padre não acredita, né, ou que o padre não dá ênfase. Primeiro, por dada a orientação teológica, né, a ciência teológica não reconhece toda ação do mal como sendo ação do demônio. Então é importante averiguar, estudar, analisar, perceber, né, se há transtornos psicológicos, paranormais, enfim, algum tipo de coação interna que a pessoa está atribuindo ao demônio, né? Então, feita essa investigação, se procede com o ritual. Mas não vamos entrar aqui nesse tema, né? O evangelho de hoje, eu só quis dar esse toquezinho aqui porque a primeira frase do evangelho de hoje nós temos uma expulsão do demônio, né? Jesus que atribui à fala, né, a dignidade. Gente, como é bom a pessoa falar, né? A pessoa se expressar, né? Se comunicar, levar através, né, de signos, né, e significados, uma ação, né, um pensamento, uma ideia, um conceito até a outra pessoa, né? É fabuloso, né, a capacidade que nós temos de falar, de nos comunicar. Tente se imaginar sem poder falar, sem poder se expressar, né? É uma coisa desagradável, né? Nós temos que buscar uma forma, né? Buscar uma forma de levar aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que queremos às outras pessoas, né?
Então Jesus dá esta dignidade grandiosa àquela pessoa que estava atormentada, a capacidade de se comunicar, a capacidade de dialogar, a capacidade de gerenciar a sua própria vida, né? de gerenciar os seus conflitos, os seus problemas, né? Pelo diálogo, pela fala, nós já temos essa capacidade extraordinária, né? de conversar com as pessoas, de buscar uma saída para os nossos problemas. Então, é importante cuidar da nossa linguagem, do nosso diálogo, que seja um diálogo frutífero, um diálogo que produza vida, um diálogo que fortalece, um diálogo que integra as pessoas, né? E esta fala ela é muito importante. Continuando o texto de hoje, nós temos, diz o seguinte: o demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão exclamava com admiração. O pessoal ficou admirado. Imagina, uma pessoa que está ali, né, sem falar, todos conhecem, né, não diz uma palavra, e de repente a pessoa começa a falar, né? Isso é espantoso, né? Isso é algo extraordinário. E as pessoas ficam admiradas com esta ação, né? Com este feito de Jesus, com esse milagre, né? E eles dizem: jamais se viu algo semelhante em Israel, né? Você imagina a repercussão de algo assim, né? A repercussão de algo extraordinário, né? Se uma pessoa faz algo, uma pessoa que é constatada que não fala, que não se comunica, e de repente, através de um ritual, através de uma ordem, né, oral, esta pessoa começa a falar, esta pessoa começa a dialogar. Quer dizer, é algo realmente de grandeza extraordinária, né, de fruto de admiração. Aí os fariseus, né, diziam: pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios, né? Então, que aí já vem uma explicação, né? Então, diante de certas situações, as pessoas buscam uma resposta, né? Uma explicação para o feito. Então, eles dizem: não, isso aí é invocando os demônios que ele expulsa os demônios, né? Então, em outro episódio, Jesus vai dizer que um reino dividido entre si não pode prosperar. Então, para dizer que se ele usa os demônios para expulsar os demônios, como é que o reino de Satanás, né, vai para frente? Não tem como prosperar, né? Mas então essa foi uma explicação, uma justificativa para esse feito extraordinário que Jesus fez, foi atribuir ao demônio, que era uma ação do demônio expulsando o próprio demônio, né? É uma explicação muito superficial, né? E a gente tem que ter muito cuidado para não querer também de imediato explicar as coisas que acontecem em nossa vida, né, como sendo algo atribuído ao demônio, né? Às vezes nós criamos armadilhas conceituais em nossa própria vida, em nossa própria mente, né, com pensamentos, com ideias ruins que vamos acumulando, né, que vamos impregnando, né, e na nossa vida, e isso não tem nada a ver com a ação do demônio, mas fomos nós mesmos que aceitamos certas ideias que foram agendadas, né, ali na nossa mente, certas frases que alguém pronunciou sobre nós, né, que marcou, né, que ficou, que incomoda, né? E parece que, dependendo da pessoa, muitas pessoas gravam mais as coisas ruins, as frases ruins que as pessoas dizem sobre elas, ou que supostamente teriam dito, né? Então nós temos que ter muito cuidado quando fazemos afirmações sobre as pessoas, né? E ainda mais quando se tem uma autoridade moral, né, sobre a pessoa.
você que é pai, você que é mãe, você que é tio, avô, avó, ou que a pessoa tem uma consideração por você. Então tenha muito cuidado com as frases, com as palavras que você diz, porque você pode estar agendando na mente desta pessoa ali, escrevendo, né, não com a caneta, mas com suas palavras, algo na mente dessa pessoa que vai se desenvolver. Então, se você diz algo bom, você está implantando uma ideia boa na mente, no pensamento desta pessoa. Se você diz palavras ruins, você está desenvolvendo um pensamento ruim, ideias ruins que podem crescer na vida desta pessoa e, consequentemente, esta pessoa pode no futuro fazer coisas muito piores, né, desagradáveis, por conta desta má influência de um pensamento ruim. Então, não podemos estar atribuindo todo e qualquer mal como sendo uma ação do demônio, né? Então, por isso que a igreja é muito prudente nesse sentido e manda investigar, analisar, para que de fato se possa proceder com um ritual mesmo sério, né, de exorcismo diante das forças do mal, né? Porque não se pode estar atribuindo tudo, né, que acontece ao demônio, né? Nós somos responsáveis pelas nossas vidas, pelas nossas ações, sofremos as consequências, né, das nossas ações, como também sofremos as consequências das ações de outras pessoas, né? Nós estamos interligados, nos comunicamos, nos interagimos, e nessa interação, né, consciente ou não, responsável ou não, acabamos sofrendo as consequências das ações uns dos outros. E estas ações não precisam necessariamente estarem ligadas na relação de causa e efeito, né, em uma relação próxima, né? Às vezes uma pessoa que você não sabe, não conhece e de repente influencia a sua vida de uma forma extraordinária que você nunca imaginava, né? Então há essas adversidades nas relações, né? Porque Deus nos criou livres, né? Livres para agirmos, né? E nesta liberdade é importante, claro, a oração, e através da oração pedirmos a ação de Deus em nossa vida, né? Em nossa realidade temporal, né? É muito importante esse sentimento, esta invocação, porque permitimos conscientemente que Deus haja em nossa vida, em nossa liberdade, que Ele interfira no nosso modo de viver, né? No nosso modo de viver. Então, eu acredito que Deus não seja, embora seja um Pai bondoso, amoroso, né, cuidadoso e responsável, que está de braços abertos para nos acolher, mas Ele preserva a nossa liberdade, a nossa vontade, né? Se a pessoa não quer, né, se a pessoa não deseja, então ela vai gerenciar a sua própria vida, né, sem a interferência dele, né? Claro que ele pode interferir em qualquer momento, e quem sou eu para dizer que Deus não pode estar interferindo quando Ele quiser na vida das pessoas? Ele pode, mas eu acho que Ele preserva uma certa liberdade, né, das nossas escolhas, e às vezes nós queremos a liberdade, mas não queremos as consequências que esta liberdade pode nos submeter, né? Então é importante ter consciência disso, né? E aí, às vezes, quando a situação está difícil, clamamos a Deus, pedimos a Deus, né? Mas Ele está sempre disposto a nos ajudar. Então nós temos aí, né, esta ação, né, esta primeira parte do Evangelho, né, que fala sobre a expulsão do demônio, né? Jesus, então, depois dessa expulsão, ele sai, ele percorria,
né, as cidades e aldeias, né, um peregrino andando, conversando com as pessoas, dando orientações, pedindo que as pessoas se preparem, né, para o reino de Deus, né? Ele ensinava, outro verbo importante, né, nesse texto de hoje. Jesus ensinava nas sinagogas, né? Ele ensinava, outro verbo importante, ele pregava, né, o evangelho, né? Ele pregava o evangelho do reino e curava todo o mal e enfermidade. Então, Jesus ensina, Jesus prega, Jesus cura todo o mal e toda enfermidade, né? Que poder extraordinário, né? Esse que o Filho de Deus nos comunicou através das suas ações. E vendo a multidão, né, de gente que o seguia, que o procurava, né, com suas queixas, com seus problemas, Jesus tem compaixão, né? Compaixão, né? Aquele que se apaixona com o outro, né? Aquele que está com o outro, aquele que se aproxima sentimentalmente e sofre com a dor do outro, né? Ele está com, né, o outro, né? E se aproxima do outro. Então Jesus tem compaixão, né? Tem compaixão da multidão, tem compaixão do povo que estava enfraquecido, né? Enfraquecido e abatido como ovelhas que não têm pastor, né? Um rebanho sem orientação é um rebanho perdido, né? Um rebanho aí atordoado, né? É um rebanho que não tem para onde se direcionar, né? Está vulnerável, né? Porque é importante a figura do pastor como aquele, né, que organiza, aquele que congrega, aquele que une, né? Aquele que cria comunhão entre as pessoas, né? Que ajuda a trabalhar a unidade do seu rebanho, né? A homogeneidade, né? E quando lidamos com pessoas, isso se torna muito mais complexo, né? Então, as ovelhinhas, elas respondem comandos, hábitos, e à medida que a pessoa vai mexendo com elas, elas vão entendendo, né, o que a pessoa quer. Por isso é importante comandos claros, precisos, gestos que elas possam entender, né? E dentro de pouco tempo, né, então há um entendimento entre as partes, né? Tem sempre aquelas ovelhas mais rebeldes, né, que dão trabalho, mas elas percebendo às vezes que uma vai para um caminho, né, uma direção, as outras às vezes seguem, né, contra a sua própria vontade, mas segue, né? Então, por isso que às vezes as pessoas dizem que tem gente que vai aí na onda das outras pessoas, né? E assim também acontece, né, com os animais. Bem, então nós temos aí no reino animal as ovelhas que precisam de comando claro, precisos, certos. Também no reino, né, humano, aí na categoria humana, racional, o ser humano precisa também de regras, precisa de normas, né, para que possa agir, né, dentro de uns princípios de orientação, né, para que o rebanho permaneça unido. Quer dizer, no aspecto religioso, então a religião tenta criar, né, unidade, ligar um ao outro, né, através de sentimentos, né, de caridade, de solidariedade, de partilha, de fraternidade, né, perdão, misericórdia e outros sentimentos, né? Então, o pastor tem que trabalhar com a série de sentimentos, de ações para manter o seu rebanho unido, o seu rebanho integrado, o seu rebanho fortalecido, né? Quando um fortalece o outro, quando um se preocupa com o outro, né? Que vai ao encontro daquela ovelha perdida, daquela ovelha que se afastou, que não deixa o pastor ir sozinho, mas o rebanho todo vai ao encontro daquela ovelha perdida, né? Então,
quando o rebanho tem essa atitude, tem a atitude do bom pastor, né? Mas quando as ovelhas ficam paradas, estagnadas em pensamentos, em ideias, e não aceitam às vezes que o pastor, que é aquele que está no comando do rebanho, dê atenção àquela ovelha que está mais afastada, que dá problema, que cria às vezes constrangimentos no grupo, porque a vontade às vezes do grupo é que essa ovelha seja abandonada mesmo, seja deixada de lado, seja excluída, seja excomungada, né? Uma palavra hoje que está quase em desuso, né? A excomunhão, né? Tirar, excluir a pessoa da comunhão, né? Mas o espírito cristão é o espírito da unidade, da fraternidade, né? Do perdão, né? Temos que perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, ao infinito. Então, a palavra de Deus pede que a gente tenha muita cautela para não excluir rapidamente alguém, né, do nosso ciclo de comunhão, né, de relacionamento. Então é preciso esgotar uma série de princípios, né? O próprio Evangelho pede que a pessoa converse em particular, depois chame 1 ou 2, depois mais, depois toda a comunidade, enfim, há todo um processo que precisa ser feito, né, para entregar essa pessoa mesmo à proteção de Deus, né? Mas, repito, né, não vamos ter este sentimento ruim, doentio, de querer estar excomungando as pessoas, por piores às vezes que sejam, né, do nosso ciclo de relação, né, da nossa vida fraterna. Então, claro, se não é possível o diálogo, se não é possível estar próximo, então, mas vamos pelo menos respeitar, né, respeitar a dignidade da pessoa, né, manter um certo distanciamento, né. É importante também conter, né, a vontade às vezes de falar mal da pessoa, porque você não conversa com ela, porque você não dialoga com ela. Então não precisa também você estar criando uma imagem ruim da pessoa, né? É importante a gente conter esta vontade, que é grande, né? É grande, é um pecado que vem quando é muito mais fácil você falar de quem você gosta do que de quem a gente não gosta, né? A tentação da gente falar mal de quem a gente não gosta é muito grande, né? Então temos que conter, né, os nossos impulsos nesse sentido, né, e evitar, não excomungar, não excluir as pessoas de nossa vida, de nossa família, do nosso ciclo de relação, né? E esse é um exercício cristão muito pesado, mas é necessário, né? É necessário para trabalharmos também a nossa saúde mental, nosso bem-estar, o nosso emocional, porque não é fácil não ser afetado por tudo isso, né? Nós somos humanos, nós sentimos, né? E somos afetados por esses sentimentos, né? Então, o evangelho de hoje, caro ouvinte, vocês percebem que é um evangelho belíssimo, né? Que traz passagens muito interessantes para a nossa reflexão, para o nosso cuidado pessoal, né, para o gerenciamento da nossa vida, né? E Jesus vai percebendo, né, que a multidão está como ovelha que não tem pastor. Ele reconhece que a messe é grande, o trabalho é grande, por isso ele pede, né, peça ao dono da messe que mande operários para a messe, né, para o trabalho, né? Isso é muito importante, né? Então, essa é a nossa responsabilidade, pedir que mais pessoas se disponibilizem para os trabalhos da messe, né? Que é o trabalho voluntário, o trabalho de se dedicar às pessoas, seja na vida consagrada, né, na vida religiosa, né, seja na vida de comunidades fraternas, seja na vida sacerdotal. Você pode doar
um tempo da sua vida também, né, na sua juventude, mas de uma forma mais engajada a certas atividades. Depois, claro, tem os estudos, tem a sua família. Aí você vai estar dividindo, organizando, planejando a sua vida, a forma que você pode se envolver, porque o compromisso familiar é também um compromisso, é um sacramento muito importante que precisa ser cultivado, né? A vida familiar, e a vida profissional, né? O trabalho na sociedade é um compromisso também social, um compromisso com todos. Aquilo que fazemos e exercemos não é só o dinheiro que recebemos, mas é para o bem das pessoas. Temos que ter essa clareza que o trabalho que exercemos, estamos prestando um serviço às pessoas, né? Então nosso foco é o cuidado, né? É a atenção, né? É ajudar as pessoas, né? Senão a pessoa se desvirtua, né, daquilo que é essencial, né? Para buscar o dinheiro é importante buscar o trabalho. Quem quer buscar o dinheiro sem o trabalho já começa a desviar, né, a sua vida, né? Então, quem busca o trabalho, você está buscando o trabalho não apenas pelo dinheiro, você está buscando o trabalho porque você acha e reconhece que esse trabalho é importante para outra pessoa, porque você não quer levar a outra pessoa um produto de má qualidade, algo ruim, porque se você tem esse sentimento, você também já está desvirtuado, né? Já está com má intenção, você já está querendo se beneficiar e explorar, né? E enganar o outro, né? Então temos que ter muito cuidado nas nossas relações de trabalho também, né? Então qual é a finalidade daquilo que eu faço, daquilo que eu dedico o meu tempo, né? Estou dedicando o meu tempo para enganar, para enrolar, para mentir, para desviar as pessoas. Então temos que ter muito cuidado. Então é uma missão também importante, esta missão na vida social, na vida do trabalho, né? E, caro ouvinte, nós estamos chegando, né, aqui ao final da nossa programação, da nossa meditação desse evangelho de hoje, e estamos percebendo que a palavra de Deus sempre nos inspira muitas coisas, né? Então Jesus, que cuida da nossa saúde física, das nossas enfermidades do corpo e da alma, nesse cuidado com a nossa saúde, nós estamos no controle da nossa vida. Por isso é importante estar atento com o nosso bem-estar, com a nossa qualidade de vida, né? E dentro desse cuidado, você tem aí no nosso programa várias orientações, várias reflexões sobre saúde mental e resiliência que você pode estar aprofundando, pode estar pegando esse texto, estar encaminhando aí através do YouTube, né, esse programa para outras pessoas, né, que pode tirar parte do seu tempo, do seu dia, aí para estar ouvindo estas meditações, essas reflexões sobre a palavra de Deus, dando a sua opinião, né? Dê a sua opinião aí no canal, participe, escreva. Eu gosto muito quando as pessoas escrevem, respondem, uns colocam amém, né? Confirmando assim aquilo que foi dito. Tem pessoas que colocam, né, a sua meditação, escrevem um pequeno texto. Aproveito aqui para saudar a minha amiga Ivone, né, que gosta de escrever, gosta de dar a sua opinião, coloca às vezes uma oração, um pensamento no canal, e assim tantas outras pessoas. Então não tenha receio, né, dê a sua opinião, aquilo que lhe inspira, aquilo que a palavra toca em você, traduza isso na linguagem, né, e escreva, coloque a sua opinião. O Senhor nos deu essa capacidade muito grande, né, de superar a mudez e nos comunicar, né, nos comunicar de várias formas, né? Então vamos trabalhar a nossa comunicação cada vez mais. É isso aí, caro ouvinte, né? Eu
Aproveito para deixar a todos o meu cordial boa noite. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pela sua inscrição aí no nosso canal. E desejo a todos um dia abençoado, um dia de paz, uma noite abençoada, uma noite de graça. E nos veremos, né, aqui através da Rádio Boa Notícia FM, ou nos escutaremos, né? Aliás, vocês me escutarão, né? Mas podemos interagir, né, quando a gente escreve aí lá no canal, né, no nosso próximo programa. Então, fiquem todos com Deus, que o Senhor os abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.